Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais um vídeo para nos trazer aí uma reflexão sobre a vida cristã, sobre a compreensão de coisas que acontecem no mundo, na nação. A palavra do Criador, ela é preciosa, é o que precisamos para sermos bem direcionados. E hoje não será diferente. A palavra entendida de modo espiritual, discernida de modo espiritual, que o Criador continue operando, agindo, para que vocês continuem tendo esse discernimento, amém? Eu vou dar início, vou falar de diversos assuntos, mas o foco é Cristo andando conosco. Continuidade aí também do vídeo anterior. A nossa compreensão do que é estar com Ele todo o tempo, né? E aqui em Apocalipse 14, vai falar a respeito o Cordeiro e os 144.000 selados. Porque uma vez me perguntaram, somente esses 144.000 serão salvos? Não. Esses 144.000 são um diferencial e que para nós cristãos alcançados pela fé, justificados pela fé em Cristo Yeshua, nos serve muito de exemplo de como abrir mão de tantas coisas que não faz o menor sentido para a vida cristã. E quando abrimos mão, quando entendemos que não nos faz bem, não faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito, estamos glorificando o nosso Senhor e Salvador Yeshua, amém? Então vou dar início aqui, se vocês quiserem acompanhar, Apocalipse 14, até o verso 5. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como o som de muitas águas, e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes. E dos anciãos ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler aqui também para dar sequência. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versos 12 diz, abre aspas, entre aspas, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Bem, os 144 mil homens, como está escrito lá, eles se absteram de se contaminarem com mulher. E a palavra do Senhor, ela não se contradiz jamais. O que a palavra do Criador sempre quer destacar como ponto muito importante para a nossa vida cristã é a santificação, a purificação. Quando somos purificados pela palavra do Criador, que nos ensina os caminhos a seguir, como viver, como se comportar aqui na sociedade, na comunidade, seja onde você estiver inserido, é que faz a diferença. Por isso, associa a vida cristã como sal e luz. São referenciais. Esses 144 mil se absteram de ter uma vida social. Eles vivem, porque muitos já se foram, né? Vivem praticamente isolados, porque hoje é aceitável que haja a proximidade de turismo, dos turistas. As pessoas vão lá, conhecem. Mesmo assim, eles se mantêm isolados, porque eles vivem com Cristo 24 horas, eles andam com Ele. E o andar com Ele, para falar de um modo mais claro, é evidenciar nas suas práticas, no seu modo de ser e de viver. Então, por isso eles são separados. E a recompensa deles é estar com o Senhor o tempo todo. Partindo de cristãos que vivem pela fé, que crê na palavra do Criador, que teme ao Criador, mesmo ainda correndo riscos de queda, de falharem, passando por o processo de santificação até que cresçam espiritualmente, para banir de suas vidas, pensamento, corpo e ação, qualquer tipo de coisa que venha atrapalhar a comunhão com o Santo, comunhão com o Todo-Poderoso, que está relacionado sobre o que fazemos com o nosso corpo. Quanto mais conhecendo, mais liberto. O povo que não conhece a verdade é um povo direcionado por outras cabeças. O povo que não é liberto pelo conhecimento, mas, ao contrário, vive pela falta do conhecimento, padecem. A palavra do Senhor já diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Só que esse padecer faz com que as pessoas tomem decisões. Imagine, alguém que se abstém e anda com Cristo 24 horas, não tem nenhum segundo do seu tempo para coisas que não lhe edificam. Já quem professa a fé, se não vigiar e orar, pode tirar minutos, pode tirar segundos, pode tirar horas e até dias das suas vidas e está profanando o templo, que é o santuário, o corpo. Não se pode adorar a Deus e estar com os dois pés no mundo. Ora lá, ora cá. Ou é ou não é. O processo de purificação e santificação é o tempo que o Criador nos dá e que devemos nos preocupar com isso. Apocalipse 14 está bem claro que existem e é possível homens, castas, que se abstêm do pecado, porque não tem prazer no pecado, tem prazer em estar andando todo o tempo com o santo, sendo santificados. Por isso não tiveram contato com mulheres, não casaram, não que seja proibido. O Senhor
como eu li aqui, Coríntios, se tornaram uma só carne, dois senão uma só carne, pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. A consciência disso é muito grande, por quê? A própria carta aos Coríntios vai instruir os homens a tratarem suas esposas como Cristo tratou a igreja. Uma grande responsabilidade. Então, quando estão separados, precisam ter temor e respeito pelo cônjuge, onde quer que estejam. E isso não são regras, imposições que são pesados. Não. São regras, são posições para o bem do casal, para o bem da pessoa, para o bem da família. Porque uma família ou o cônjuge que tem essa mentalidade estão estruturados, estão com as armaduras de Efésios 6. Só na questão do casamento? Não. Lá em Apocalipse 14, falou que mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. Eu estou citando lá porque serve de exemplo para quem já é cristão, para quem professa a fé. Para você entender qual da nós é a mentira. A mentira, ela é um pilar de pilares e que mata, que destrói, que tira todo tipo de consideração. A mentira, ela é danosa primeiro para a pessoa que mente. Uma mente viciada na mentira é uma pessoa inconstante, é uma pessoa liberal e que não tem domínio de si, vai indo contrário ao que diz a palavra do Senhor. A mentira, como diz no Apocalipse capítulo 21, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O seu grau viciante aí, se é que existe essa palavra, mas pelo grau de vício, de dependência da mentira, as pessoas chegam à condenação. Porque ela não faz mal somente para o indivíduo, ela faz mal em torno do indivíduo. Então é preciso ter ciência disso. Nenhum mal foi encontrado na boca desses homens, desses 144 mil, ou seja, eles se preocuparam não só com a questão do corpo, do não contato, embora se tivesse ali uma esposa e tivesse uma vida santa, tratando sua esposa como se trata, como Cristo tratou a igreja, poderiam ainda ser considerados como castas, né, como respeitosos, mas eles não se contaminaram, porque leva em consideração a questão da fornicação. O homem, ele não ou foge dessa realidade, dessa compreensão, porque ela é seríssima, a questão da fornicação. Porque ela traz danos para ambos, tanto o homem quanto para a mulher. É danoso, é perigoso. Então, Coríntios vai colocar essa questão de uma só carne. Quando o cônjuge tem essa consciência e ele está num lar estruturado, ele é alguém que está vivendo sobre os conceitos da palavra do Criador, sobre os princípios. E mais importante, está evidenciando como testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor, para a sociedade, a comunidade. Ser cristão tem-se uma responsabilidade muito grande, por quê? Porque as nossas obras não podem ser obras de autojustificação. As nossas obras têm que ser obras mostradas pelos frutos, através dos frutos, que nossas obras de cristão, de alguém renovado, transformado, justificado, evidencia.
evidencia na vida conjugal, evidencia na vida parental, na questão da educação dos filhos, em tudo. O Criador, ele está em tudo, gente. Outro ponto importante, porque coloca muito a questão da imoralidade. A imoralidade sexual. Porque não sabeis vós que sois santuário, templo vivo de Deus? Se alguém destruir o templo que são vocês, Deus o destruirá. Já falei a respeito disso no canal. Aquele que pode destruir o próprio corpo é o próprio ser humano. O que tem Deus com as trevas? O que tem Deus com as trevas? As trevas, ela está aí no mundo para conquistar, para conduzir à queda. A palavra do Criador é luz para os nossos pés. Está à nossa disposição para que possamos compreender e colocar em prática. Desta maneira, compreendemos o mundo. Porque a questão da imoralidade, gente, da questão aqui como o apóstolo coloca, que a questão da prostituta, deixa eu ler de novo aqui. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Essa união, ela não é só física. Aqui está voltando para várias questões. Alinhamentos, concordância, união, com tudo aquilo que é contrário aos preceitos do Senhor, é unir-se à prostituta, é se prostituir com o que não é lícito, com o que não é, embora o texto inicia, tudo me é permitido, porque o ser humano, ele precisa ter domínio próprio. Para ele ter domínio próprio, desde Gênesis, o Criador aconselhou a Caim, que ele precisava se dominar. O pecado que o ameaçava a porta, desejava conquistá-lo. Isso não mudou. Seja qual for a fé que se professe, se não estiver em foco a doutrina, a palavra, o evangelho, que é o poder do Senhor, corre-se riscos de ser dominado. Porque uma mente não esclarecida é uma mente liberal, é uma mente voltada a conceitos de outros. É onde as pessoas correm o risco de cair, de falharem, de provocarem escândalo à cruz de Yeshua. Isso a gente tem visto bastante. No setor gospel, no setor, em todas as áreas, seja ministeriais, seja de louvor. Porque eu estou falando aqui de cristãos, de pessoas que professam fé. Existe esses 144 mil que é referência para os cristãos, de que é possível se abster de todo tipo de futilidade que leva o homem à morte, iniciando a questão da mentira. Que uma má conduta, ela é bem característica de uma mente mentirosa. Alguém que não foi transformado, selado, como diz lá em Gálatas, se não me engano, em Efésios, pelo selo do Espírito, pela compreensão da palavra, essa pessoa, ela pode estar aí em cima do muro com inconstâncias e em alguns momentos ela decai, ela vai para os vícios, ela vai para as questões relacionais que não estão de acordo com a palavra do Criador, prejudicando o seu corpo e prejudicando o corpo de outros. Isso é grave, porque o ser humano não é imortal. E a nossa preocupação é
como estamos, o que evidenciamos. Poderia falar muita coisa aqui, mas a própria palavra por si só. Aqui, para nós cristãos, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versos 12, são instruções de como viver. Volto a dizer, no próprio livro de Coríntios tem conselho a respeito do casamento, a respeito do ensinamento aos filhos, do comportamento do marido, do comportamento da esposa, de como devemos cultuar ao Criador. A nossa consciência, ela deve estar focada, melhor dizendo, o nosso modo de entender a vida cristã deve estar focado no que diz a palavra do Senhor. Aí então a nossa consciência não nos acusará, porque a própria palavra coloca essa questão da consciência, se nossa consciência não nos acusar. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Se sente que não está em paz com a paz de Yeshua, a mente certamente acusa de algo. E questões muito simples que podem ser muito bem resolvidas, tendo em mente da grande responsabilidade que é da questão relacional, de como devemos nos relacionar com as pessoas, principalmente se tratando da vida afetiva. Tem que ter um filtro, um planejamento. Primeiro, conhecer o caráter das pessoas, ver se condiz com o nosso. Conhecer as pessoas com sentimento de amor ao próximo, com respeito. Se tais coisas não estão alinhadas, isso eu estou falando para cristão, volto a dizer. Estou colocando questões aqui para cristão, não é para ímpio, gente. Ímpio não entende essas coisas, ímpio ainda precisa ser liberto. E acredita, quem precisa estar crescendo na graça e no conhecimento é quem tem fé, é quem teme o Criador, é quem crê que a palavra dele é verdadeira. Nós é que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, para não pecarmos, para não colocarmos pausa. Pera aí, Senhor, agora eu vou fazer o que eu gosto, depois eu vou cultuar o Senhor, depois eu vou ler a palavra do Senhor, talvez eu vou ouvir um louvor. Claro que ninguém consciente faz isso, mas as práticas são essas. É uma luta espiritual no sentido de que as pessoas muitas das vezes não têm desejo, porque não compreenderam ainda que o foco, que o que há de mais importante debaixo do sol, do céu, é a palavra de Deus. E aí dá para se ter uma ideia. Esses 144 mil são as 24 horas do dia deles. Toda a vida dedicada andando com o Salvador onde quer que ele vá, porque o Senhor trabalha o tempo todo e eles trabalham com eles. Mesmo que isolados, se abstenhando das coisas erradas. As pessoas os vê, questionam por que isso? Porque existe um Deus zeloso, poderoso, que exige de nós santificação, purificação, para que sejamos alvejados, para que as nossas vestes estejam de fato limpas, para que não sejamos como o filho pródigo, que quis pegar a herança do pai e gastar para conhecer aquilo que o mundo oferece. Ele não sabia que ele ia se arrepender e ia perder a herança toda. Mas o pai, mesmo caso isso aconteça, e aconteceu com o filho pródigo, estava à espera porque sabia que uma hora ou outra ele ia cair na consciência. E ele caiu na consciência dele que até os empregados tinham comida, não lhes faltavam comida. E ele estava comendo ali lavagem dos porcos. Ele sendo filho. Então, as exortações para serem compreendidas na palavra do Senhor de modo espiritual são voltadas para filhos rebeldes, filhos obstinados, filhos que insistem em ser guiados por outros
ao invés de meditar no que diz a palavra do Criador. O filho pródigo teve que sentir na pele a fome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando ele decide retornar aos braços do Pai, o Pai de longe o vê, porque o Criador é que sonda os nossos pensamentos, sabe o que acontece com as nossas intenções. É Ele que nos sonda, Ele aguarda que esses filhos despertem para terem veste limpa, sandálias novas, anel no dedo e um jantar de gratidão. Gente, a palavra do Criador é totalmente espiritual. Esses 144 mil, eles são exemplo para nós cristãos. Quem é que consegue hoje viver sem rede de Wi-Fi? Quem é que consegue viver sem os shoppings das grandes cidades? Quem é que consegue viver sem, no caso aí, quem está caminhando ainda no conhecimento, está no início, às vezes não consegue se abster das amizades que nem sempre são apropriadas? Eu garanto para vocês que tudo é uma questão de sabedoria. O Criador, o Salvador, Yeshua, orou na oração dele: eu não oro para que os tire do mundo, mas que os guarde. Com o meu entendimento, que os proteja, que os guie, que cuide de nós. Então o Senhor, ele não radicalizou: olha, você, a partir do momento que passou a ter fé em mim, conhecer a minha mensagem, eu quero que você viva isolado com os teus filhos, o teu esposo. Não. O Senhor nos deu sabedoria e o seu Espírito para sabermos lidar com todas as situações da vida, não esquecendo da nossa responsabilidade, que é: se estamos no mundo, devemos ser sal e luz. Todos sabem que fazer comida sem sal não tem como, né? Porque é o sal que dá o gosto, seja a carne, o alimento. É o que dá sentido ali do sabor do alimento. A luz é que clareia, que mostra as coisas, que evidencia algo verdadeiro, puro. Tudo isso é evidenciar Yeshua em nós. Então, quando deixamos o sal no saleiro, quando apagamos a lamparina como sem azeite, como as virgens insensatas, somos mais um no mundo, na sociedade, na comunidade, nos templos religiosos, seja nas faculdades. Somos apenas mais um, sem nenhuma referência. Vocês entendem a grandeza do Espírito que sopra onde quer? É como o vento, sopra onde quer? Vocês entendem a nossa responsabilidade? Eu precisava trazer esses assuntos, porque lendo os 144 mil, as pessoas às vezes até associam a questão da mulher como igreja. Não, é literal. Esses homens dedicaram suas vidas para andarem com Yeshua 24 horas, até dormindo, vigiando nos seus sonhos, pensamentos, até na hora do descanso noturno. E nós devemos nos perguntar, porque todo o evangelho, toda a palavra do Criador é voltada para a questão de santificação. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, morada do Espírito? Como é que pode alguém dizer que tem temor ao Criador, que crê em Cristo, que crê na palavra, mas não abre mão dos seus momentos de distração, fornicação, prostituição, vícios, adultérios? E a vigilância não é só comportamental, não, é no pensamento. Então, eu espero que tenha ficado claro que a responsabilidade cristã, desde o último vídeo que eu tenho colocado, é muito grande. Não é de qualquer jeito. A graça não é de graça. Quando compreendemos o Evangelho da Graça, entendemos
a grandiosidade do agir do Todo-Poderoso. Eu estava em mente de falar do apóstolo Paulo, já tem um vídeo aí que fala do testemunho que ele dá a Cristo, atribuindo a Cristo a grandeza. O apóstolo Paulo era Saulo, um homem voltado aos ensinamentos da Torá, de Gênesis a Malaquias, um homem conhecedor do que tinha sido dito aos profetas, um homem que teve Gamaliel como seu professor, um grande instrutor e professor da época, um homem que tinha acesso ao que tinha sido dito através dos profetas. Quando é conhecido que alguém está professando um novo evangelho, que na verdade era só o complemento do primeiro, complemento de toda a palavra, para se entender o primeiro hoje, precisamos entender os evangelhos e ver como está alinhadíssimo por conta do discernimento que temos no Espírito. Então o Saulo se torna Paulo, porque um dia ele tem um encontro com Yeshua no caminho de Cafarnaum. Ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias e o Senhor envia, se não me engano, agora me fugiu da memória. Mas envia o seu servo até ele. Ele impõe as mãos e ali ele, depois de voltar a enxergar, um novo homem, e compreender, né, porque Yeshua fala: Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Porque é importante entender que quando se persegue a igreja verdadeira, o povo do Criador, se persegue ao próprio Senhor. Então veio tudo isso confrontando ali ao que ele acreditava, ao que ele entendia, por ser zeloso e obstinado na questão da lei, por ser obediente, severo, fez coisas terríveis contra os cristãos. Então, ele passa a ser Paulo, um novo homem. Fica por, se não me engano, 14 anos dentro de uma casa, assimilando tudo que havia recebido do Espírito pela sua grandiosidade, compreensando como estava alinhadíssimo com tudo que ele conhecia e que é preciso estar no Espírito para compreender a grandiosidade da palavra do Senhor e dos tempos. Ele recebe o ministério da graça. Então, de perseguidor passa a ser perseguido. Teria muito para dizer, mas tudo isso está nos evangelhos, todos esses relatos. Então é importante entender que a vida cristã não é uma vida de qualquer maneira. E é a melhor das vidas, a melhor de todas. Por quê? É uma vida andando com Yeshua, andando com Cristo, consciente do Deus vivo e do seu poder. Então, que vocês sejam agraciados com esse entendimento, que o Criador continue agindo e falando com vocês através da meditação da palavra. Obrigada por assistirem até aqui, pessoal. Fiquem todos na paz.